Bora, hein? Bora. Fala, pessoal do TradingView. Estamos aqui ao vivo agora no nosso primeiro episódio aqui do nosso novo quadro no TradingView, que é o Café com TradingView. Nesse quadro, nós convidamos aqui usuários comuns, como qualquer um de vocês, para trocar ideia aqui, bater um papo leve, descontraído, trocar experiências sobre análise técnica, sobre trading, sobre estilo de vida do trader, enfim, um papo bem aberto, bem democrático, onde qualquer um de vocês que estão olhando para a gente aqui agora podem participar também. Eu sou Rafael Cordeiro, sou representante do TradingView para todos os países de língua portuguesa e sinto um prazer imenso aqui em estar recebendo vocês, em estar recebendo também especialistas do mercado no outro quadro. Para quem ainda não conhece, temos também agora um outro quadro rolando no TradingView, que é o TradingView Live Show Brasil. Então, para vocês que estão aqui hoje, sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso Café com TradingView. Então, seja muito bem-vindo aqui também os nossos convidados de hoje, Diego e Daniel. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem aí para a comunidade, começando pelo Diego. Diego, fala para a galera aí da onde você é, como você começou aí como trader, como que é mais ou menos o teu estilo de trade, como que você utiliza o TradingView. Então, conta um pouco para você aí sobre a galera. Conta um pouco sobre você aí para a galera. Boa noite, galera. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com duas feras, né? Rafael Cordeiro, Daniel Piaia, duas pessoas que eu me inspiro, né? Cheguei agora nesse mundo, né? Já venho operando aí spot há um tempo, mas profundidade e análise técnica eu tenho meses, eu estou na fralda, vamos dizer assim. Eu sou o Diego, né? Sou mineiro, vocês vão perceber no meu sotaque puxado aí. E quero dizer que esse mercado, ele me embolei um pouco aqui, estou meio nervoso. Primeira vez ao vivo, né? Então, sou o Diego, estou migrando para ser um trader full-time, né? Sou trader tempo parcial, né? Não é minha renda principal ainda, mas já estou fazendo essa migração. Opero usando a plataforma do TradingView, né? Já quero de antemão parabenizar Rafael Cordeiro, quero dizer que a sua chegada no TradingView assim, trouxe um olhar de quem opera, né? Então tem várias coisinhas ali, massa, por exemplo, aquela postagem, eu não sei como é que chama aquela postagem no cantinho lá, o balãozinho do cantinho, parece uma rede social do TradingView ali. É muito legal, né, cara? Aquilo ali é muito bom, cara, atualização em tempo real, várias coisinhas assim que mudou, assim que trouxe muita praticidade, muita agilidade também no gráfico, né? Essa é uma das coisas, né? Mas uma coisa que eu gostei muito foi a marcação de topo e fundo, né? Que fica a linha trastejada ali, aquilo ali adianta muito. Legal. Né? Legal. E várias outras coisas. Pô, legal. Daqui a pouco aí tu vai ter oportunidade, então, de compartilhar teu gráfico aí com a gente, dizer mais ou menos como é que é teu estilo de análise, o que tu normalmente vê no gráfico, qual o mercado que tu opera. Beleza? Legal. Show de bola? Legal. Fica à vontade aí. Tamo Fala, junto. Daniel. Conta aí pra gente, cara. Da onde tu é, enfim, com o que tu trabalha, além aí de mercado financeiro, análise técnica, como é que mais ou menos tu começou, qual que é o teu estilo de trade? Conta um pouco pra galera aí, quais são as coisas que tu mais curte aqui no TradingView. Diz aí, se apresenta aí pra galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Diego. Nossa, primeiramente é um prazer enorme estar aqui nesse ambiente super especial, depois depois desses anos todos, né, observando os feras aqui, né, na tela. Então, para mim, estar aqui nesse momento aqui é disruptivo, porque o Rafa sabe, né, a gente já se conhece há um tempo e eu sou um cara muito tímido. E lógico, com a ajuda dele, eu estou me desbloqueando em vários sentidos aí. Eu acho que e a gente acaba vendo que não tem nada demais no fim das contas, né? A gente cria
um bloqueio, né? E estou feliz demais de estar aqui. Para mim é uma honra estar participando aqui, principalmente com o Rafa, que para mim assim os caras mais gente boas que tem aí no mundo entre os traders, né? Lógico que tem outros, mas o Rafa assim é um cara super especial. Diego também um parceirão, né? Diego, um cara que chegou há pouco no mercado, ele já dominou muitas coisas, né? Então é um cara que está com a cabeça super aberta para tudo. Isso só demonstra a criatividade que ele tem em fazer outras coisas também, né? E bom, eu também me considero mineiro, apesar de ser paulista, mas a minha vida inteira praticamente morando em Minas, né? Então o mercado está dominado de mineiro, né? Cheio de mineiro aí. O mercado é um queijo. E nós estamos aí comendo as beiradinhas, né? Devagarzinho. Boa. Né? E, bom, TradeView, falou em TradeView, eu já fico com o olho já no coraçãozinho, né? Porque TradeView é uma ferramenta, cara, uma plataforma indescritível pelas possibilidades que ela traz para a gente, né? É um lugar assim que a gente quer estar o tempo todo, que é de olho no gráfico, de olho no mercado, em tudo que tem. Então, entre todos os ambientes que a gente gosta de estar, o TradeView pode ter certeza que é um deles. E aí é o que eu faço todo dia, né? Quando eu acordo, quando eu vou dormir, às vezes de madrugada, para ir no banheiro, a gente corre para o TradeView. Bom, eu conheço o mercado meio que por acaso, né? Na empresa que eu trabalhava, um amigo meu, do nada, assim, ele comentou, cara, você já ouviu falar no Bitcoin? Eu falei, cara, já ouvi falar, mas é furada, né, velho? Ele falou, não, um amigo meu, ele investiu uma graninha aí, ele tirou uma grana legal. Eu falei, como assim? Isso é pirâmide? Eu falei, não, é verdade. Pô, aí o cara foi me mostrar alguma coisa sobre isso, né? Estava relacionado desculpe, fugiu a palavra aqui, mineração. Estava Mineração. Isso, mineração, né? E ele, em poucos meses, ele fez, tipo, 10 vezes mais que o valor que ele colocou lá, né? E foi justamente quando o Bitcoin estava, tipo, $1.200, uma coisa assim, né? Então, e ele teve uma subida exponencial. Então, naquela época, não precisava conhecer muito para ganhar uma grana, né? Só que, logicamente, quem se empolgou também depois se ferrou, né? Que é normal quando a gente não tem profundidade em algum assunto assim, né? E eu fiquei interessado, gostei, né? E aos poucos a gente foi conhecendo juntos ali, né? Até que em algum ponto eu estava fazendo o falsete de criptomoedas, né? E, bom, fiquei naquele do falsete, ganhando misérias, nem imaginava que existia o gráfico por trás daquilo tudo, né? E foi interessante até certo ponto, mas depois deixa de ser atrativo, porque afinal de contas acaba sendo um joguinho, mas assim, eu considero que foi uma introdução dentro desse mercado, né? Aí um amigo meu, o Luiz Gustavo, lá da cidade de Monsenhor Paulo, minha querida cidade de Monsenhor Paulo, Minas Gerais, né? Ele me apresentou o grupo, né? Um grupo onde tinham várias pessoas falando de trade, né? E eu achei legal e descobri que tinha um gráfico por trás disso tudo, né? E a partir do momento que eu vi o gráfico, eu falei, caramba, é isso que faz o preço, né? Eu comecei a entender um pouco mais, né? Devagar até, né? Mas achei legal que o Diego falou que a galera falou que tá off, o Rafa. Não, então estamos ao vivo aí, normalmente. Então desculpe. Não, beleza. Precisa dar uma conferida, não? Tá de boa? Tá de boa, pode seguir aí. Então, beleza. Né? Aí, então, conheci um pouco do gráfico, não sabia funcionamento nenhum. Aí, quando a gente conhece o gráfico, a gente parte para YouTube, achando que, né, que todo mundo sabe como funciona o gráfico. Né? Aí a gente tenta várias estratégias achando que dá certo e vai
atrás de coisas que você acha que tem algum fundamento, né? E no fim das contas você acaba perdendo um maior tempo naquilo e não tendo resultados de fato, né? Então, mas isso tudo serve de experiência, lógico, né? Porque isso vai, mesmo que devagar, vai abrindo caminho para a gente ter uma base, né? Para saber depois onde vai pisar. Né? Então, quando você está ali no caco de vidro ali, uma experiência que você está tendo, mas quando você pisa no chão, né? Laminadinho, gostosinho, você, putz, é aqui que eu quero ficar, né? Então, tudo serve de experiência. E análise técnica, quando a gente descobre de fato como funciona, é apaixonante, né? Aquilo que você sempre fala, né, Rafa? A análise técnica é apaixonante. Quando você encontra, né, a forma correta de olhar, correta sim, né? A interpretação que melhor te cabe, né? Exato. Então, fica muito simples assim, e lógico que tem que falar do emocional, né? O emocional é uma luta constante do emocional, mas tendo esse embasamento técnico é tudo que a gente quer, né? Sim. Mais ou menos isso, né, cara? Como não se apaixonar pela análise técnica, né? Exatamente. Claro que cada um tem o seu jeito de analisar o gráfico, analisar os mercados e tal, mas o importante é que, independente da forma com que você tem para analisar os gráficos, quando você consegue conectar a interpretação do mercado, o que está acontecendo no mercado, com a tua interpretação, e você consegue ter clareza do mercado, aí é lindo, né, cara? Você sai daquele ambiente de confusão e quando você parte para uma coisa equilibrada, assim, de análise, a coisa funciona, você consegue navegar tranquilo entre os mercados, é de fato assim. Eu sou um louco apaixonado, cara, pela análise técnica. E o que tu estava falando, né, sobre o TradingView, cara, querer ser o lugar que você quer estar como trader, de fato, cara, eu também, assim, sou um apaixonado pelo TradingView, independente de ser representante do TradingView ou não, desde sempre, desde quando eu comecei, o TradingView sempre, para mim, foi uma ferramenta impressionante, cara. Não só por tanta funcionalidade e liberdade que você tem no gráfico, para você fazer o que você quiser, cara, no gráfico, o TradingView tem essa parte social que, pá, é a melhor e maior rede social exclusiva para traders e investidores do mundo e com funcionalidades incríveis, igual o que o Diego falou do Minds, é uma coisa que o pessoal ainda está descobrindo aos poucos, mas quando isso entrar aí no mainstream, que a galera entender como é que rola o Minds, cara, nossa, vai ser uma funcionalidade social muito poderosa. É um lugar onde pessoas aí que estão vivendo de fato o mercado estão interagindo entre si, cara. Informação aí em tempo real, de uma forma super fraterna, um contribuindo com o outro, não tem concorrente aqui. Os conteúdos são moderados, você não pode sair falando qualquer besteira, compartilhando qualquer coisa. Isso é um ponto muito positivo, viu? Lugar seguro para as pessoas estarem aqui pesquisando e puxando informações sobre o mercado, e principalmente para agirem de acordo com a sua própria decisão, né, cara? A ideia aqui não é querer converter ninguém para seguir nada, né? Aqui o ambiente onde as pessoas podem se nutrir de informação em tempo real para poder tomar suas próprias decisões, né, cara? Então, assim, de fato, não existe um lugar mais completo do que o TradingView para um trader estar, né? Então, é fantástico. Eu sou um louco apaixonado pelo TradingView e, putz, a minha vontade é que as pessoas que estão aí perdidas nas redes sociais e tal, como o Daniel falou aí, consumindo qualquer coisa, né? Porque no início é chato, é difícil, né, cara, separar joio do trigo, porque você está ali começando, você não tem critério, né, para avaliar o que é um conteúdo confiável, o que é uma coisa que vai te beneficiar, o que vai te prejudicar. Então, até as pessoas descobrirem que existe esse espaço aqui, infelizmente, às vezes as pessoas têm que percorrer uma estrada, né, que pode ser tortuosa no meio do caminho. Então, bom, meu grande objetivo é fazer encurtar esse caminho para que pessoas conheçam o TradingView mais rápido do que elas possam se dar mal por aí, né? Então, maravilha, cara. Eu estou feliz demais aqui com esse nosso bate-papo. Estou muito animado em dar continuidade aqui nesse programa.
Eu acho que vai ser fantástico aí ouvir as experiências de vocês aí, tanto na vida pessoal de vocês, quanto aqui no TradingView também, ouvir feedbacks, ouvir sugestões. Fantástico, cara, fantástico. Mas diz aí, Diego, você tinha levantado a mão para a gente aí. Só acrescentar uma coisa, né? Eu sempre estou falando de rede neural e tal, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito que o TradingView está fazendo isso, já começou, sabe? Conhecimentos que abrange todas as áreas, todos os aspectos, e que levam para a mesma direção, né? Faz um entendimento coletivo acontecer. Então, isso é fantástico, né? Através das ferramentas do TradingView, né? Vai chegar um ponto que não vai precisar de grupos mais, né? A gente vai conseguir interagir ali com o mundo inteiro através do TradingView. Isso é fantástico, a gente vai ter um network gigante, né? Isso já acontece, mas ainda vai expandir muito mais, né? Através das ferramentas que vem surgindo aí. E isso aí, cara, pode ser uma mudança de comportamento financeiro, né? Pode trazer uma mudança de comportamento financeiro mundial, de repente. Cara, é uma forma de olhar para o mercado financeiro, uma forma de educar as pessoas através do mercado financeiro. Isso que você falou é interessante também pelo seguinte, quando se fala em redes sociais, é uma expressão assim que ainda é bastante pejorativa ainda, porque assim, a impressão que a maioria tem que é um ambiente tóxico, né? É um ambiente que, assim, que é necessário estar, por que eu preciso estar em rede social, né? Só que muita gente está e parece assim que não rola meio que uma verdade, né? Quando se fala em redes sociais. E assim, eu demorei um pouquinho para ver que o TradingView é uma rede social, né? Nesse sentido, mas assim, que não possui nenhuma dessas características aí, né? Que uma rede social limpa. Limpa, né? Totalmente transparente, assim, não tem... É um mel, né? É um mel para quem sabe degustar, né? Porque é o ambiente também, né? Os interesses que estão sendo, vamos dizer assim, coletivamente estão sendo expostos ali, né? Putz, é isso aí que você falou, são conexões dos neurônios que vão se juntando, mas só para beneficiar a maioria que quer desfrutar daquilo ali, né? Então, é excelente. Com certeza, assim, eu sou meio anti-rede social. Sou meio antissocial, né? Falar a verdade. Mas, assim, eu acho que os traders são, né? A gente fica muitas horas no gráfico, né? Então não dá, a gente não quer saber de outra coisa, né? Faz sentido. Mas assim, no TradingView é um lugar que a gente se sente mais sociável, né? Sim. Cara, enfim, eu diria que é o lugar mais democrático que existe no mundo para a gente interagir aqui livremente para falar sobre mercado financeiro, né, cara? E ainda mais se tratando de Brasil, né, cara? Eu vejo que o TradingView tem um papel preponderante para difundir um espaço coletivo de discussão sobre esse assunto. Porque é uma coisa, eu vejo que mercado financeiro, enfim, análise técnica dos gráficos e tudo mais, é uma coisa assim, tão escondida ainda da sociedade, né, cara, que eu acho que existir um espaço social como esse aqui para se falar livremente sobre mercado financeiro é uma coisa, até eu diria, fundamental, crucial, né? Eu tenho uma visão, assim, uma opinião que eu assino embaixo, de que cada vez mais, com o passar do tempo, as pessoas, cara, vão necessitar cada vez mais saber fazer dinheiro usando dinheiro como ferramenta, né? Então, ter um espaço como esse aqui é fundamental para as pessoas comuns, né? Até porque esse aqui é um espaço para pessoas comuns. Aqui não tem ninguém que domina a rede social, que domina a plataforma, não tem ninguém espalhando anúncio por aí. Então, é um ambiente seguro para a gente poder interagir aqui sobre o mercado. Aqui ninguém compra seguidor, né? Exatamente. Ninguém compra seguidor, ninguém compra reputação, né? A gente tem ferramentas e vai vir muitas novidades sociais ainda mais por aí, para que o usuário comum consiga separar o que é conteúdo confiável do que não é, né?
Então, essa também é uma coisa que eu vejo, e aí vocês podem me respaldar se eu estiver falando verdade, que essa pode ser uma das maiores dificuldades do usuário comum do TradingView, né? Como tem muitas pessoas aqui também compartilhando conteúdo, e isso é ótimo, isso é sensacional, porque cada um vê as coisas de uma maneira. Às vezes você está vendo a análise de uma pessoa sobre uma coisa que você não conhecia ainda e que você começa a agregar novos conhecimentos. Isso é incrível, né? Mas eu vejo que pode ser que muitas pessoas ainda tenham a dificuldade de saber diferenciar o que é um conteúdo que de fato está agregando uma coisa mais sólida, o que é um outro conteúdo que é meramente opinião. Então, novidades aí sociais vão estar vindo cada vez mais para que as pessoas possam ter ainda mais tranquilidade de poder estar visualizando e compartilhando conteúdo também, que isso é sensacional. Isso é sensacional. Às vezes até você mesmo, uma coisa que você está vendo no gráfico, que, putz, ninguém tem uma certeza absoluta sobre nada, principalmente no mercado financeiro. Então, tu ter oportunidade de compartilhar algo que você está vendo no gráfico e está com dúvida nisso e jogar para um ambiente disruptivo, descentralizado, de troca de ideias, para as pessoas agregarem naquilo que tu está vendo, nossa, sensacional. Fantástico. Então, assim, não é um espaço só para você compartilhar conteúdo como se tu fosse dono da verdade, né? É um lugar onde você abre aquilo que você está pensando e compartilha sobre isso com as pessoas, e as pessoas vão agregando com aquilo que tu está vendo, e é uma coisa, como o Diego falou muito bem aí, né? Uma rede neural que a gente precisa ir alimentando aí, né? Rafa, você tocou num ponto aí muito interessante, né? Quando você falou o porquê, né? A expansão do TradingView. A economia que a gente conhece está mudando, então vai ser necessário uma nova educação financeira, né? E eu vejo que o TradingView está muito à frente já, né? Eu não conheço outra plataforma nesse nível, né? Também nunca usei outra, nunca nem procurei outra. Então, eu vejo que através das ferramentas que vem chegando no TradingView, tudo que está acontecendo, o TradingView já vai sair na frente, já saiu na frente nessa educação financeira. Sim. Eu acho que está por uma educação distribuída, né? Uma educação distribuída, né? Não parte de cima para baixo, né? Não é centralizado, né? Construída a várias mãos, né? Como uma rede neural mesmo. Então isso é muito legal, isso é muito legal. Bom, agora vamos aí então falar do que interessa, né? Falar do que a gente mais gosta, que é sobre análise técnica. Bom, vocês dois aqui são traders de criptomoedas, então vocês são especialistas aí do mercado cripto, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. O Daniel já contou um pouco aí como que ele entrou no mundo das criptos. Primeiro entrou no mundo das criptos para depois entrar no mundo do trade, né? Da análise técnica. Não sei se com o Diego foi a mesma coisa. Mas o mais importante é que aqui agora eu quero deixar o espaço aberto para vocês aí dizerem qual que é a metodologia de vocês de operar em cripto, como que é a forma de vocês de analisar o gráfico, o que vocês usam como indicadores, enfim. Fiquem à vontade aí, compartilhem o gráfico de vocês, usem esse espaço então para, enfim, a gente fazer essa rede neural funcionar aí. Compartilhem então com a galera como é que vocês operam. Fica à vontade aí, Diego. Começa por você. Legal. Vou falar um pouquinho da minha história, que eu não consegui falar no começo, aí deu um bugzinho aqui. Né, eu comecei no mercado lá em 2020, por aí, 2019. Peguei uma pernada de alta, dobrei um capital, achei que falei, vou ficar rico agora. Só que eu esqueci de sair no topo, eu não sabia, né? Então, eu ganhei, mas eu perdi na queda. E aí vim sucessão de erros, comprar moeda e estava perdido no escuro. E aí, sempre querendo desenvolver, achar o ponto certo. E um dia acabei encontrando aí um cara na internet e falei, não, esse cara aí tá falando uma coisa muito séria. Enfim, só dando uma resumida. E hoje, né, estou no mercado
financeiro, estou no mercado de cripto, especificamente, já com olho no fractal todo, né? Já assim, começando a querer olhar o fractal todo, primeiro entendendo o que acontece no micro, né? Que é a cripto, e isso está me trazendo assim, uma nova mentalidade, uma nova percepção, um novo estilo de vida, fantástico, né? E venho aprendendo aí com meus amigos, meus parceiros, né, do dia a dia aí, a gente faz essa rede neural acontecer entre a gente ali, né? Nós somos um clã, né? E dentro da plataforma, fora da plataforma, né? Somos amigos, né? O Daniel, o Rafael, e estamos sempre desenvolvendo técnicas, conteúdos, coisas, pensamentos, desenvolvendo os pensamentos. E através disso, eu posso dizer assim que eu tive uma mudança na minha mentalidade e na vida também, né? Então hoje eu consigo, estou falando isso porque hoje eu consigo abrir o gráfico aqui, entender o que está acontecendo, eu consigo ver exatamente o que está acontecendo, eu consigo entender aquele contexto de coisas que um ano atrás, meses atrás, eu não conseguia. Então isso é fantástico, né? Então deixa aí com o Daniel para ele Legal. falar aí sobre o mercado. Tudo aí, Daniel. Começa aí, Daniel. Como é que é teu estilo de trade aí, cara? Se quiser compartilhar o gráfico, vai narrando pra galera aí como é que tu opera, como que tu estrutura tuas análises aí. Tu tem compartilhado lá as tuas ideias, né, em vídeo. Bastante interessante aí a forma como que tu analisa. Então, fica à vontade aí para demonstrar pra galera como é que é teu estilo aí de operar, de analisar. Beleza? Beleza. Fica à vontade aí para compartilhar teu gráfico. Tranquilo. Não, antes de compartilhar o gráfico, né, contar essas historinhas que é bom a gente, né? Boa. Então, lógico que quando a gente não tem uma metodologia para poder aplicar no gráfico, a gente fica por conta de coisas que, vamos dizer, que não são reais de fato, né? E quando a gente entende, né, que o que está acontecendo no gráfico ali é uma expressão do comportamento humano, que isso talvez seja o conceito um pouco diferente de entender, porque as pessoas não falam exatamente disso, né? Porque quando a gente está na frente do gráfico, a gente tem a impressão que toda a informação está ali, né? De fato, a informação está ali, mas você precisa saber interpretar corretamente o que tem por trás daquilo tudo, né? Então, quando a gente não entende todo esse comportamento humano por trás, o interesse que tem ali em determinado tipo de ativo, tipo de mercado, a gente tende a deixar a responsabilidade para coisas que não têm muito sentido dentro do nosso tipo de operação, né? Que seriam, por exemplo, figuras, né? Que seriam interpretações de coisas que não têm tanto a ver com o movimento do mercado, né? Então, isso acarreta as frustrações. Eu estou falando isso porque eu já passei muito por isso também, né? Então, exatamente isso, Daniel. Né? A gente faz tudo direitinho, né? A gente pensa que está fazendo tudo direitinho, né? Mas sempre tem uma jogadinha por trás ali que você não consegue entender exatamente e você fica meio frustrado. Putz, por que bateu no meu stop, por exemplo? Né? E aí não tem consistência, né? Ganha e perde, ganha e perde. Esse foi o meu caso, eu ganhava e perdia. Às vezes ganhava um tanto e perdia o dobro, né? E aí fica cansativo, porque você desloca a energia danada e não ganha, né? Então você está perdido ali. Então, quando a gente entende, por exemplo, que o comportamento humano ele está por trás de todas as coisas que os seres humanos estão fazendo, né? Naturalmente, de uma forma totalmente aleatória, mas encadeada, aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente consegue encontrar padrões no caos desse monte de intenção que o ser humano tem de fazer tudo, né? Então, se a gente consegue extrair ao máximo
a intencionalidade de um determinado comportamento do ser humano, pode ser qualquer um, mas se a gente consegue extrair ao máximo daquilo, a gente já tem uma boa percepção, a gente tem uma percepção muito maior das probabilidades. Então, é assim que eu trabalho no gráfico, eu sei que a gente também trabalha dessa forma, nós três aqui, a gente tem essa mesma mentalidade, né, de olhar para o gráfico, mas é como se eu tivesse com todo o comportamento à minha volta, mas ali no gráfico é só um rastro daquilo tudo, né, que está acontecendo, uma coisa natural, né. Então, esse ponto de vista que é o mais difícil, assim, de alguém falar nas redes, e por isso que eu estou trazendo dessa forma, porque é uma coisa natural, né, é do ser humano mesmo isso, então quando a gente entende, fica mais fácil. Bom, o meu método... Né, demonstra para a galera aí, então, como é que é isso na prática. Então, vamos lá. Entender aí o comportamento humano na sua coletividade através de uma linguagem de programação, né, que é o gráfico. Quando a gente entende, quando a gente consegue entender essa codificação que está por trás de tudo, a gente consegue, inclusive, interagir com outras coisas da nossa vida, com esse viés, né? Então, essa parte interessante. Aí, quando o Diego fala rede neural, é exatamente isso. Não é uma coisa que para ali no gráfico, né? Você consegue expandir esse conhecimento para todos os lugares, assim, se você... a partir do momento que você consegue entender alguma coisa, você consegue expandir aquilo, né? Então, vou compartilhar meu gráfico aqui. Show de bola, manda ver. Pessoal, vocês estão ansiosos aí para ver como é que o Daniel faz isso? Diz aí para a gente nos comentários. Já está aí? Será que o Daniel faz mesmo esse rolê? Vamos ver. Já está na tela aí? Está na tela. Está na tela. Beleza. Então, o que eu uso? Eu vou tirar tudo aqui. Ó, sou do TradeView gratuito, viu, galera? Eu sou tão minimalista que até isso. Boa. Não, e o legal é que, assim, dá para tu super se desenvolver com o TradingView gratuito, tá tudo bem, né, cara? TradingView é sobre democratizar o mercado, né, cara? Exatamente. Para todos. Então, o que a gente precisa está aqui, né? Quando a gente entende, putz, o simples é o que funciona, assim como tudo na nossa vida, né? A gente complica aquilo que a gente quer, no fim das contas, né? Bom, gráfico, quando falo em gráfico, para mim, eu já imagino aqui uma intencionalidade dentro de um tipo de mercado. Então, como a gente sabe que, ou aqueles que não sabem também, né, que esse tipo de mercado que são as criptomoedas, hoje, né, na atualidade, é um mercado considerado como mercado de risco, porque a maioria das pessoas, a grande maioria, estão interessadas apenas em tirar uma grana, né? Então, dentre todos os fundamentos das criptomoedas, hoje em dia, o que mais acontece é a galera querer tirar uma grana. Então, com essa intencionalidade que é majoritária, né, a gente consegue ver o comportamento dos seres humanos aqui com a intenção de comprar e com a intenção de vender. E dentro desse entendimento, né, dessa coletividade, e olhando o gráfico como um código desse comportamento, a gente consegue identificar padrões aqui, dentre esse caos todo de venda, no caso aqui, com essa tendência de baixa que a gente sabe, né? Até quem não é especialista já sabe que o mercado está em tendência de baixa ainda, apesar dessa subidinha aqui, tendência de baixa ainda. Né? A gente consegue encontrar alguns padrões. E onde estão esses padrões? Eu vejo nas extremidades. Aí, quando passa para alguns padrões do comportamento do caos, né, eu vejo extremidades no gráfico. O que essa extremidade me diz? Uma tendência. Então, eu sei que tem uma tendência aqui, ó, um movimento de impulso maior para baixo do que quem está comprando. A galera está vendendo mais do que está comprando. Não é bem vendendo mais, mas assim, tem uma maior intencionalidade em vender do que comprar. Né? Então, com esse tipo de padrão, eu
consigo rastrear já todos os tempos gráficos, com essa simples informação que eu tenho aqui. Então, se eu sei que é uma tendência de baixa, eu sei também que os tempos do gráfico, né, os tempos que eu preciso para olhar o gráfico, eu sei que é o tempo mensal, semanal, diário. Vou fechar o S aqui, mas o TradingView atende como o atalho como W. 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Opa. E os 5 minutos. Então, assim, esses são os tempos gráficos que tu isso. observa. Legal. Eu uso esse tempo gráfico porque se eu tenho essa premissa de encontrar padrões dentro do caos, né, e eu sei que o movimento do gráfico é totalmente aleatório, então eu preciso encontrar padrões onde há um encadeamento de informações, onde uma informação contribui para outra, né? Porque se eu sair fora, por exemplo, desse fractal, desse fragmento aqui do comportamento maior, majoritário, né? Todos esses aqui são fragmentos desse tempo maior aqui. Né? Se eu sair disso, eu não vou encontrar padrões que têm encadeamento. Então, eu vejo dessa forma. Então, para poder encadear essa maior informação, eu preciso ter tempos menores ao majoritário, que a gente chama de fractal, né? Todos esses tempos menores são fractais. E como que eles funcionam? Simplesmente... O que seria um fractal, para a galera que está ouvindo aí, nunca ouviu essa palavra? Como que tu definiria um fractal? Um fractal, eu defino como uma parte menor de uma coisa maior que acontece da mesma maneira que o maior. Certo. Então, é um fragmento daquilo mesmo. É uma parte menor que está totalmente encadeada, mas é que o funcionamento dela basicamente é o mesmo. Elas funcionam da mesma forma, com o mesmo tipo de interpretação, porém o que vai mudar é esse entendimento desse encadeamento. Né? Legal. Como que eles andam entre eles. Né? Então, eu vejo dessa forma. Então, o semanal, ele vai sempre responder ao mensal. O diário sempre é o semanal, o 4 horas é o diário, 1 hora a 4 horas, o 15 minutos a 1 hora, os 5 minutos ao 15 minutos. Porém, todos esses estão respondendo ao mensal. Eu preciso saber o que o mensal está pedindo para que todos trabalhem para eles. Porém, quem vai trabalhar diretamente com o mensal é o semanal. E esse entendimento eu passo para todos os outros. Eu sei que quem vai trabalhar por 1 hora é o 15 minutos. Então, quando eu cair para o 15 minutos, eu vou ter um entendimento de tudo o que aconteceu e vou saber o que está acontecendo numa hora para ver o que o 15 minutos está montando. Legal. Né? Então, para reproduzir na prática isso, né, já que eu sei que aqui é uma tendência de baixa, porque eu vejo essas estruturas aqui, esses pontos que a gente chama de topos, né, e aqui embaixo a gente chama de fundos, né, eu acho que isso a maioria de quem cai para dentro do TradingView já conhece, mas para quem não conhece, né, a gente fala que a extremidade superior de qualquer lugar do gráfico, aqui na parte de cima é chamado de topo e a parte inferior é chamado de fundo. Então, como é que eu sei que formou um fundo ou que formou um topo? Quando, se numa tendência de baixa do mensal, o semanal inverter em alguma possível extremidade do mensal. Então, aqui, se eu sei que é um fundo aqui no mensal, eu preciso saber se o semanal inverteu a tendência. Mas no mensal, eu preciso ver se houve algum rompimento aqui de alguma máxima. Então, um rompimento de máxima, o que quer dizer para mim? É que o preço saiu de um patamar mais baixo e já está subindo em algum tempo menor. Né? Tu tá querendo dizer que tu tá querendo dizer que a inversão da tendência num fractal menor, num tempo gráfico menor, teve uma continuidade e isso fez, inclusive, com que no tempo gráfico maior
você observa isso pelo rompimento da máxima de um candle anterior, para entender que, de fato, agora o mercado está com o caos do mercado está com uma intenção diferente. Exatamente. Tá com uma intenção diferente. Isso. Perfeito. Isso. Legal. Então, falando em análise, então, partindo lá do conceito inicial do nosso tipo de análise técnica, que é a partir do fractal e de acordo com tendência, né, análise de tendência. Se o preço está tendendo a cair, ele vai sempre buscar fundos descendentes, topos descendentes. Então, a partir do momento que eu sei da tendência, eu tenho que ver fundos descendentes sendo formados depois de um topo descendente. Não necessariamente nessa ordem, né? Até poderia ser um fundo descendente pelo simples fato que rompeu um fundo anterior. Né? Romper um fundo anterior já é um fundo descendente. O grande entendimento, que é simples até de entender, é a formação desse fundo. A gente encontrar se o fundo está sendo formado, se o topo já foi formado, para a gente não cair, por exemplo, numa interpretação errada de achar que está sendo formado um fundo e nem o topo foi formado ainda. Isso, legal, boa. Isso a gente acaba encontrando, né, quando a gente encontra um movimento que está um pouco, que está precificando dúvida, né, é normal da gente ter um pouco de confusão. Legal. Né? É aquilo, né, não dá para ter dois topos ou dois fundos sem que haja algo no meio, né? Então, exatamente. Dentro de um topo, o preço vai partir para formar um fundo. Né? Porque não tem como ter dois topos sem que haja um fundo no meio, né? Não dá. E quando a gente vê esse tipo de movimentação, é melhor a gente aguardar uma movimentação muito clara para poder bater o martelo. Né? Porque em algum momento, como a gente está falando de um caos, isso aqui é um rastro do caos, né? O caos, ele não é objetivo, ele é totalmente subjetivo. Então, em algum momento, ele vai trazer... Né? Então, em algum momento... É caótico, né? Caótico. Em algum momento, ele vai trazer essa falta de padrão da melhor maneira que ele faz, sendo caos, né? Apesar de ser caótico, existe um padrão no caos, né? É isso que você está querendo dizer. Exatamente, tem um padrão no caos e isso que a gente busca, os padrões dentro do caos. Boa. Então, Daniel, e é fantástico como que o entendimento disso, né, fica muito claro o que está acontecendo, né? Quando a gente consegue interpretar isso da maneira certa, e você consegue enxergar o mercado movimentando, né? Exatamente. E a intenção é essa, é encontrar onde que o preço está, né? Que formação desses eventos gráficos aqui, chamados de fundos e topos, né? O preço está e qual que é a maior probabilidade? Por quê? Se eu estou numa tendência de baixa, a gente tem, eu não sei nem se dá para estender muito esses pontos mais muito critério, Rafa, porque... Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Para não demandar muito tempo. A galera tá querendo saber como é que tu lê. Não, legal. Então, beleza. Então, por exemplo... Diego também pode ficar à vontade aí para interagir com o Daniel. Fiquem bem tranquilos aqui no nosso... Estamos no cafezinho, estamos no nosso cafezinho aqui. Então tá bom. Então, se eu sei, a partir desse topo formado, e principalmente do rompimento desse fundo, a partir desse ponto aqui, ó, vamos usar o TradingView aqui, ó, a partir desse fundo aqui do mensal, eu sei que o gráfico já vai buscar um fundo descendente, rompeu o fundo anterior, que até então aqui a gente estava numa tendência de alta. Já que é para falar de tendência, né? A gente estava numa tendência de alta aqui, né? Ó, fundos ascendentes, topos ascendentes. Aqui a gente ainda estava numa tendência de alta, com fundo ascendente ao anterior. E quando a gente formou um topo descendente, já ficamos espertos com relação a essa tendência. Lógico que, deixa eu só colocar aqui. Lógico que tem uma coisa por trás, que é uma das mais importantes, quando a gente já sabe o que é uma tendência. Quando a gente consegue encontrar a tendência, a saúde da tendência é a segunda coisa que a gente precisa olhar. Se a gente olha a extremidade no gráfico, a gente precisa saber da saúde. Como que eu consigo rastrear uma saúde? Quando
esses topos, né, a formação, a estrutura dessa tendência aqui, a anatomia dessa tendência, não é de distanciamento desses eventos. Se o preço se distancia muito de um evento, né, está com bastante saúde. Aqui a gente não vê essa saúde toda, porque é um topo muito próximo do anterior. O que a gente consegue ver com relação à saúde? O preço se esforçou tanto e não conseguiu continuar. Já fico atento. O preço desceu tanto, próximo do fundo anterior, não conseguiu continuar. Eu já fico atento. Para qual tipo? Fala pessoal, estamos ao vivo aqui de novo, mais uma vez aí com a presença ilustre do grande Daniel e do grande Diego, para a gente fazer a nossa parte 2 aqui do Café com TradingView, que nós iniciamos ontem, mas aí tivemos uma queda aqui, um probleminha técnico, e agora voltamos aí para a nossa segunda parte do primeiro episódio do TradingView Café. E aí, agora com Daniel e Diego já partindo direto para o gráfico aí para mostrar para vocês como é que é o formato deles aí, como é que eles pensam no mercado através do gráfico, qual é o formato deles de operar, o que eles enxergam no gráfico. Então, hoje o nosso papo vai ser bem objetivo aí no tocante à análise técnica. Então, Daniel e Diego aí, sintam-se livres para compartilhar o gráfico de vocês, sintam-se livres aí também para apresentar vocês para a galera que não esteve aqui com a gente ontem. E é isso aí. Eu por aqui, Rafael Cordeiro, sou representante do TradingView para todos os países de língua portuguesa e tenho o enorme prazer de receber todos vocês aqui, principalmente aqui os nossos convidados, Daniel e Diego. Então, fiquem à vontade aí, pessoal. Daniel e Diego, fiquem à vontade aí, podem começar aí, se apresentem para a galera e compartilhem os gráficos de vocês, mostra para a gente aí, então, ensina para a gente como é o jeito de vocês operarem. Então, fale um pouco de vocês aí, o mercado que vocês operam, o formato que vocês operam. Então, agora a bola é com vocês. Fala aí, Diego, começa você. Boa noite, galera. Sou o Diego, sou de Minas Gerais, sou trader profissional. Comecei nesse mercado já faz alguns anos, né? Mas há pouco tempo eu descobri realmente que é análise técnica. E agora, cada vez depois que a gente conhece a análise técnica, a gente apaixona e cada vez quer aprofundar mais, né? E esse programa aqui vai ajudar a gente a aprofundar, compreender, fazer uma rede neural, né? Cada um vai trazer sua experiência, sua maneira de trabalhar no gráfico, de enxergar o mercado e de ganhar seu dinheiro, né? Que é isso que a gente faz, buscar a nossa fatia do mercado. Então é um prazer estar aqui com o Rafael Cordeiro, Daniel Piaia, são duas inspirações para mim. Posso dizer que eu sento ao lado da cadeira de trade deles, né? Aprendo com os dois e vou me desenvolvendo a partir das coisas que vou absorvendo dos dois. Então, passo a bola aí para o Daniel agora. Só antes de falar uma coisa, Daniel, eu achei bem interessante o que você começou ontem, né? Falando sobre as estruturas do mercado, sobre os pivôs, e gostaria que você continuasse. E depois eu quero falar da parte mais detalhada, né? Do candle, né? É mais minuciosa, né? Mais minuciosa. Eu vou me sentir mais à vontade nessa parte. Bom, boa noite aí, Rafa, boa noite, Diego, boa noite, galera. A gente está dando continuação aqui ontem, né? Bom, para quem não viu a live ontem, meu nome é Daniel Piaia, sou trader profissional e estou atuando no mercado já há 2 anos e estou traçando um caminho de bastante entendimento, né, sobre o mercado. Não vou dizer que é fácil, mas também com um pouco mais de dedicação a gente consegue entender, né, o que se passa de verdade por trás do mercado e tenho certeza que todo mundo que encontra alguma informação relevante se apaixona pelo mercado e troca ideia disso com quem também gosta, né? Que é isso que a gente faz aqui, que a gente faz o dia todo, né? E é um prazer aqui estar passando essa informação para vocês, esse conhecimento, né? Para vocês, para poder expandir os horizontes aí de toda forma, né? Bom,
Boa. Então, para complementar isso aqui, mais uma vez aí, explicando como a gente disse ontem, esse aqui é um espaço totalmente democrático, né, para a gente trocar ideias aqui. Então, o objetivo do Café com TradingView é convidar usuários aí, assim como Daniel e Diego, para a gente ter um bate-papo aqui aberto sobre o mercado, sobre o que cada um vê do mercado, sobre como cada um opera. Então, é isso aí, abrindo as portas aí do mercado financeiro para todas as pessoas, e é isso que o TradingView gosta de fazer. Então, fiquem à vontade aí, compartilhe o gráfico de vocês. Interessante também, né, que esse tipo de iniciativa, ele ajuda o usuário, né, o usuário que está na plataforma navegando ali, que já está ali integrado, e essa oportunidade, ela ajuda no desenvolvimento do usuário, né, do nosso desenvolvimento que está aqui participando hoje, e o desenvolvimento também de quem está vendo. Então, isso é fantástico. Total. E nós estamos numa comunidade, né, cara? O TradingView, a maior comunidade do mundo de traders e investidores. Então, esse aqui é um espaço comunitário para a gente justamente fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, sintam-se à vontade aí, o espaço é de vocês. Então, eu vou compartilhar para continuar o raciocínio de ontem. Foi aí, né? Sim, estamos na tua tela aí. Então, beleza. Então, ontem eu estava falando sobre tendência, né? E eu acho que não saiu a sua pergunta que você falou sobre saúde, né? A saúde da tendência. Na verdade, da continuidade sobre como identificar a saúde de uma tendência. Então, aqui na prática, eu vejo saúde, né, da seguinte forma. Quando o movimento é muito expressivo, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Quando é um movimento que ele chama bastante atenção no mercado e as intenções continuam, por exemplo, uma tendência de alta, o que a gente precisa ver para dar saúde à tendência, olhar a tendência como a saúde? É quando a gente tem um impulso muito maior que a correção, né? Então a gente identifica que esse movimento de impulso total aqui, ele tem bastante saúde. Então, é um movimento saudável a ponto da gente conseguir rastrear bons movimentos dentro dele, né? Então, por exemplo, se eu sei que isso aqui, né, visualmente, é uma saúde de uma tendência, quando eu vejo isso aqui, por exemplo, mesmo que é uma tendência de alta, eu já não vou ver a saúde que eu gostaria de ver em uma tendência de alta forte. É uma tendência de alta, está construindo topos ascendentes e fundos ascendentes, que é isso que caracteriza uma tendência de alta, mas não é uma tendência que vai chamar atenção, que vai chamar mais pessoas para poder participar desse movimento, ou que vai caracterizar um novo movimento de alta, né? Normalmente uma tendência com esse tipo de saúde, ela precisa se reestruturar em algum momento para poder dar mais credibilidade à tendência. Então, nesse caso, uma tendência de alta, é isso que eu vejo. E a tendência de baixa funciona da mesma forma, né? Então, se é uma tendência de baixa que não é saudável, tanto a tendência de alta quanto a tendência de baixa, a gente diz que é uma tendência fragilizada, né? Lógico que isso tudo, eu estou mostrando aqui um movimento muito pontual, né? Que não tá só demonstrando tecnicamente como eu vejo, mas lógico que tem um contexto todo por trás dessa interpretação, para a gente poder realmente saber onde o preço está, porque afinal de contas, assim como o Diego comentou ontem aí, o preço nunca, as negociações estão sempre acontecendo, né? Então, as tendências estão sempre intercaladas, né? Entrelaçadas entre elas. Então, é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês aqui. Tentar não, vou mostrar para vocês aqui a forma que eu identifico. Então, aqui no mensal, a gente sabe que está numa tendência de baixa, porque o preço está construindo topo descendente o anterior,
E agora, com o rompimento desse fundo, a partir deste momento aqui, a gente já começa a rastrear um fundo descendente. Em que momento esse fundo foi formado ou está sendo formado? Então, eu preciso de duas informações quando eu busco a tendência num tempo maior. Aqui tem uma legendinha, né, que o tempo macro é o mensal, que é esse tempo aqui, né, e a partir dele eu vejo quem está trabalhando para ele, que aqui no caso é o semanal. O semanal trabalha para o mensal, o diário para o semanal, e assim por diante. Então eu preciso descer até o mensal para saber se, desculpa, eu preciso descer até o semanal para saber se já tem uma inversão de tendência. Porém, toda a extremidade da tendência, independente do tempo que eu estou, eu procuro ver rompimentos para poder identificar que a probabilidade da tendência no tempo menor, né, no fractal menor, da tendência macro, né, ou do tempo maior, já está acontecendo. Tem uma grande possibilidade de já existir a inversão da tendência, justamente para encontrar o evento gráfico. Então, aqui no caso, se eu estou buscando um topo, eu preciso ver rompimento de mínima da extremidade. Não precisa ser exatamente a mínima do candle que fez a máxima, né? Que fez aqui a extremidade maior. Aqui, por exemplo, ó, aqui é um topo, mas só foi rompido a mínima no outro candle ainda, não foi no posterior, foi o outro que rompeu a mínima, e eu identifiquei, né, através da análise técnica do tempo menor, que aqui começou uma tendência de baixa, né? Então aqui tem rompimento de máxima, também no outro candle, e aqui nesse ponto do gráfico agora, que é onde a gente onde o preço está atuando dentro do mensal, eu tenho rompimento de máxima, apesar que foi esse candle aqui que fez a extremidade maior do gráfico da minha tendência de baixa. Então eu vejo que houve um rompimento de máxima deste candle, aí eu posso descer para o semanal e identificar aqui, por exemplo, se eu não estivesse acompanhando, né, eu faria dessa forma. Eu quero investigar se aqui no semanal eu já tenho uma inversão da tendência, né? Deixa eu voltar no mensal aqui, para poder identificar a máxima, o rompimento da máxima. Já que eu estou falando do mensal, eu gosto de colocar essa cor aqui, alaranjado, né? Que daí eu sei que em qualquer tempo gráfico que eu vir essa linha aqui, eu sei que é a máxima do mensal. Então, o que eu consigo ver aqui no semanal? Né? Agora eu não preciso de toda aquela estrutura do mensal mais, porque eu já venho aqui com a informação eu estou buscando um fundo no mensal. Então eu sei que para construir um fundo no tempo maior, eu preciso ver no tempo menor uma tendência de alta. Isso vale para qualquer fundo em qualquer tempo, tanto se o fundo é descendente ou ascendente. Então, eu sei que aqui, ó, eu tenho um pivô de alta. O que é um pivô de alta? Uma inversão de tendência. O conceito do pivô de alta é um fundo ascendente com rompimento do topo anterior. E olha que legal, o topo anterior era justamente a máxima do candle do mensal. Então eu consigo, com essa estrutura, né, chegar em uma inversão da tendência. Eu consigo ver uma inversão da tendência no semanal que construiu o fundo do mensal. Porém, eu também preciso adentrar, já que eu estou falando do semanal, e aqui é uma tendência, eu preciso entrar no diário, confirmar para ver se isso aqui eu tenho um pivô de alta, porque aqui eu já tenho rompimento de máxima, eu preciso entrar no diário para ver se aqui é uma tendência de baixa, um pivô de baixa nesse caso, porque eu tenho rompimento de mínima, e aqui é um fundo no diário, porque tem rompimento de máxima, e esse entendimento, exatamente desse jeito, eu faço em todos os tempos. Então aqui, por exemplo, se eu quero... Isso, porque, cara, só isso já é uma baita aula, né, que você está dando aí, Daniel, porque isso eu vejo que é uma dúvida de muita gente, cara, sobre saber se de fato o que eu estou vendo é um topo ou se de fato o que eu estou vendo é um fundo, né? Isso que você está falando é uma forma de confirmar que um topo é um topo e um fundo é um fundo, né? Então,
uma forma pragmática de você nunca ter dúvida se o que você está vendo é de fato um topo e um fundo, né? Então, uma baita aula aí para a galera. Espero que esteja simples o entendimento, né? Porque passar essa informação talvez, né, possa gerar alguma dúvida, né? Então, estou procurando ser mais simples possível, né? Legal. As perguntas estão abertas também, galera. Quem tiver dúvida, alguma coisa, não estiver entendendo, pode mandar bala aí. Fique à vontade aí, fazer perguntas que a gente transmite aqui para os nossos convidados. Daniel, então, isso que você falou é muito interessante, né? Porque através do próximo tempo você consegue confirmar. Então, vamos dizer que tem 50% num tempo e 50% no outro, né? Exatamente. Porque a gente está falando... Pode continuar, a gente tem que ver, é como se a gente tivesse que ver um pivô dentro do pivô, né? Assim, a gente tem que conseguir ver isso. Outro pivô dentro do pivô, mais ou menos isso. Porque se a gente está falando de uma tendência que é totalmente encadeada a partir de um esquema de fractais, né? E se o fractal ele é uma parte que integra a parte maior e ele funciona da mesma forma que a parte maior, e os tempos gráficos, no caso aqui, eles estão respeitando toda a tendência macro. Então, a gente realmente precisa enxergar dessa forma, né, para poder encontrar onde o preço está e qual a maior probabilidade. A grande sacada é essa, saber qual que é a maior probabilidade do movimento, né? Então, eu vou sempre ver pivôs acontecendo, só que para isso eu preciso fazer um rastreio bem certinho para não errar, né? Aquilo que o Rafa chegou a dizer, a gente tem dúvida se aquilo é um topo. Eu não posso ter dúvida, porque senão eu vou estar aguardando um movimento que não é o correto, né? E aqui a gente consegue ver a saúde, né, desse pivô, né? Isso. Então, aqui, no caso, essa é uma tendência, por enquanto, né? Assim, a gente ainda não sabe aonde vai ser formado esse topo, né? Se ele for formado aqui, o que a gente vai aguardar? Um fundo ascendente, por conta dessa estrutura. Porém, né, até uma estrutura que a gente pensa que está muito saudável, ela pode ter a sua fragilidade pelo simples esgotamento da força, né? A força pode vir com muita energia e não ter, ela gastou toda a energia e não tem energia nem para segurar um fundo. Isso pode acontecer, a gente já viu algumas vezes isso acontecer, né? Então, esse rastreio da tendência é importante para a gente poder também identificar a energia que essa tendência tem. Se ela está sendo construída de uma maneira, por exemplo, aqui a gente só tem um pivô no semanal. Eu preciso ver mais movimentos para poder identificar que é uma tendência saudável. Até agora é um pivô, é uma tendência, é o início de uma tendência. Então, toda vez que eu tenho uma inversão de tendência, eu chamo de pivô, né? Eu tenho um pivô, então eu marquei um evento no tempo maior, mas eu preciso continuar a ver essa tendência rolando aqui para dizer, bater o martelo, é uma tendência saudável. Porque até agora eu preciso de um topo. A partir do momento que eu rompi o topo anterior, né, eu fiz um fundo ascendente, rompi o topo anterior, eu estou buscando um topo ascendente. Mas qual que é a saúde desse topo? Eu sempre vou buscando nos tempos menores. Então, aqui no diário, por exemplo... Lembrando que a gente está no gráfico de Bitcoin, né? Então acaba que vale aí uma análise ao vivo também, né? Também. Que a gente pode chegar até saber o que está rolando, né? Então, aqui eu tenho o pivô do semanal, ó, a tendência do semanal. E como que está a tendência do diário? Tá muito forte para cima e eu preciso... Deixa eu colocar aqui esse pivô do semanal em verde, só para poder identificar. E eu vou até colocar aqui a tendência do diário. Colocar em amarelo, só para poder dar um destaque. Então, até aquilo que eu estava comentando sobre identificar
Olha, você vê que legal, como é interessante a gente descer os tempos gráficos com essa ideia de tendência e saber que está tudo encadeado, né? Com o movimento, eu sei que esse aqui, ó, só com a marcação aqui, eu sei que isso aqui é a máxima do mensal. E o mensal, ele é só um candle. O mensal é só um candle, só tem, vamos dizer, dentro desse movimento todo, a gente tem 3 candles no mensal, né? Sendo que o antepenúltimo, eu estou vendo só a extremidade dele e eu estou vendo aqui o rompimento da máxima. Então, a informação que eu tenho do mensal é essa. Eu não preciso, sabendo da estrutura da tendência, é só isso que eu estou vendo. Mas quando eu desço lá para o diário, eu consigo ver tudo isso acontecendo, né? Quando você fragmenta um candle grande, você consegue enxergar tendências internas, né? Aquela lógica dos fractais, né? Exatamente. Muito legal. Então, eu sei que essa aqui é a tendência do semanal, né? Ele fez um fundo aqui. Então, por que isso aqui é um topo do semanal? Porque o diário inverteu a tendência. Eu tenho um pivô de baixa no diário. E aqui, por que eu sei que isso é um fundo ascendente do semanal? Olha aqui o diário invertendo a tendência e olha aqui o diário invertendo a tendência novamente. Então, está tudo encadeado, né? Então, o que o preço está fazendo aqui agora? Pô, eu cheguei até o diário. Eu estava lá no semanal achando que o semanal precisava de um topo, né? Agora eu vejo que o diário também precisa de um topo. Então eu estou num fractal da tendência, onde eu consigo identificar o preço precisando formar um topo no diário. Mas ele vai formar nesse momento? Eu preciso ter mais informações ainda, né? Só aí, Daniel, só aí, pelo que tu está explicando, a gente já consegue afunilar as probabilidades, né? Exatamente. Se tu está dizendo a gente precisa de um topo no diário, a gente já restringe um pouco as possibilidades do preço, né? Exatamente. Isso é legal que você vai cada vez mais se aproximando de onde está o mercado para você fazer as suas conjecturas aí de trade, né? É isso aí, é assim que a gente trabalha. Então eu preciso acompanhar o rastro da tendência e chegar até o que está acontecendo nesse momento. E eu preciso fazer um rastro muito bem feito para poder identificar o que está acontecendo aqui. Porque se eu tenho essa lógica dos fractais, putz, eu sei que o diário vai precisar de um topo. E para o diário fazer um topo, quem que vai atender o diário? A gente sabe que lá no mensal, eu deixei a informação aqui no mensal, ó. Então, quem atende o diário é 4 horas. Em 4 horas vai ter que fazer um pivô de baixa, né, para poder fazer com que o diário forme um topo. E o que mais eu preciso dentro do diário? Um rompimento da mínima. Se o diário romper a mínima, eu vou buscar no 4 horas uma inversão da tendência, que é um pivô de baixa. Isso não tem ordem, tanto faz. Se o rompimento pode acontecer depois do pivô, ou o pivô acontecer depois do rompimento, tanto faz. Mas eu preciso ver essas inversões, porque a narrativa do preço aqui é em tendência dentro dos fractais, né? A hierarquia da tendência acontece dentro dos fractais. Então, basicamente é assim que eu vejo o preço e acredito que é a forma mais simples de ver. Porque, ó, aqui eu estou falando do preço sem colocar indicador nenhum, sem colocar média, sem colocar RSI, para se observar. Sem colocar nada. Sem então, informação do volume, né, também. Nada. Básico mesmo, né? E aí já consegue ter uma informação muito profunda, assim, de já saber exatamente o contexto, né? Exatamente. Legal, isso é muito legal. Essa Daniel, para quem está assistindo a gente, nunca ouviu falar na palavra fractal. O que você quer dizer quando você diz fractal? Então, fractal, ele é um pedaço, né, um fragmento de algo muito maior, que ele tem o mesmo funcionamento daquele algo maior. Ele constrói algo num pedaço menor que funciona da mesma forma que o maior. E ele agrega, né? Ele sempre vai construindo, atendendo, aqui no nosso caso, os tempos, né? Então, os tempos menores, eles trabalham para os maiores. E mesmo assim, aquele maior trabalha para aquele maior é menor do ponto de vista do tempo maior que ele ainda.
né? Então, é um encadeamento. Todos eles trabalham da mesma forma, né? O que vai mudar para a gente, na verdade, é o quanto tempo, né, aquele movimento está durando pelo fato de estar trabalhando por um tempo maior, né? Então, por exemplo, o diário, se a tendência no diário, se o fractal do diário é uma tendência, eu vou demorar um pouco mais para ver do que uma tendência numa hora, né? Eu vou ver vários candles numa hora construindo uma tendência no menor tempo, só que trabalhando da mesma forma, né? Todos eles... Você vai aprofundando nos fragmentos e vai mantendo essa linha de raciocínio encadeada e, independente do fragmento, é a mesma forma de se observar, porque o fragmento funciona da mesma forma do que a estrutura maior de que ela diverge. Exatamente. As mesmas estruturas, né? Porque todas são formadas de pivôs de baixo e pivôs de alto, né? E só se repetem, né? Se repetem. Isso. Uma tendência saudável, ele é formado de vários pivôs, né? Só que, assim, eu dou o nome de pivô, né, para a primeira inversão da tendência. E depois eu identifico o que é uma tendência de fato, né? Mas, no fim das contas, acaba sendo pivô mesmo. Impulso, correção. Topo ascendente, fundo ascendente. Topo ascendente. Lógico. Aí, se eu tenho essa informação, aí eu posso depois saber, né, na verdade, vamos dizer, os obstáculos que o preço tem para poder alcançar patamares maiores ou menores, né? Se eu estou olhando no diário aqui, eu sei que o diário precisa de um topo, né? Eu posso olhar esse ponto aqui, eu sei que a gente rompeu um pouquinho esse ponto, eu sei que rompeu esse ponto, beleza, mas eu sei que eu tenho aqui uma outra região onde pode haver resistência do preço, né? E se eu estou olhando que o preço está subindo, eu tenho que olhar para onde o preço pode ir e o que tem de obstáculo para ele. Assim como você for olhar para baixo, qual que é o obstáculo do preço? A última coisa que aconteceu aqui foi o fundo ascendente do diário, né? Então a gente tem aqui algumas regiões já, né, onde pode haver briga se a tendência de alta continuar. Então, diante do ponto de vista desse fragmento, o último evento gráfico foi lá embaixo em 16.333. Exatamente. Então a gente criou uma distância. Uma referência aí para um possível suporte, né? Exatamente. Né? E a gente também teve aqui um evento, né, que foi importante para essa estrutura aqui, que foi o pivô de alta, né, do semanal, que foi o rompimento do topo, né, do topo descendente. Isso, do topo descendente, né, que inverteu a tendência e também foi a máxima do mensal. Então, esse é um ponto também que a gente pode colocar dentro da nossa análise como possível região aqui de briga do preço. Né? Que aí num possível retorno pode ser que se faça ser um suporte, né? Exatamente. Então, legal. Então, se isso aqui formar um topo, né, em qualquer lugar, antes desse evento aqui, eu posso formar um fundo, e se eu romper, eu ainda tenho essa estrutura como possível suporte, né, base para os touros continuarem o movimento. A grande questão que esse tipo de estrutura é convidativo o preço retornar a essa região ou no sentido de uma resistência rompida, necessariamente o preço retorna para testar isso como suporte para poder avançar? Tu enxerga dessa forma ou não necessariamente? Não necessariamente. Depende do contexto, né? Esse ponto eu vou ficar de olho, mas eu não vou, eu posso não esperar realmente que o preço segure aqui, mas eu vou ficar de olho, né? Se eu conseguir ver aqui no retorno do preço, se a gente formar esse topo agora, no retorno do preço, eu vou ficar de olho se em algum momento aqui o preço está, se os touros estão começando a entrar novamente, né? Porque já distanciamos muito do fundo, temos uma grande possibilidade, né? Uma probabilidade muito grande de formar
um fundo ascendente. Quanto mais alto esse fundo for formado, melhor. Então, se ele for formado nessa região aqui, eu vou ficar de olho, né, para depois ele tentar romper novos obstáculos, né, não formar muita resistência nessa região, até para não descaracterizar muito a minha tendência de alta aqui, que aparentemente, né, a informação que a gente tem até agora é que o preço está conseguindo segurar aí numa região importante para os touros, né, continuarem a movimentação. Porque se cair muito, depois de uma pernada dessa que era para eles conseguirem formar um fundo ascendente muito saudável, eu já não vou ver tanta saúde assim na tendência e nem vou querer ver depois a continuação dessa tendência. Talvez a gente entre aqui num padrão de equilíbrio, onde a gente faz topos descendentes e fundos ascendentes, né? Então, a primeiro momento, eu gostaria de ver esse topo sendo formado agora, até para criar uma base muito saudável para a gente romper, continuar com essa movimentação de alta, e talvez usar esse ponto aqui de rompimento como suporte, né? Apesar que os touros podem formar esse fundo em qualquer lugar, na verdade, né? Então, Daniel, só fazer uma pergunta. O topo ainda não foi formado, né? Pode acontecer também de o preço subir mais, Pode. E esse topo ser formado mais para cima ainda, né? Não é o que está mostrando aqui, né? Já vejo fragilidade aqui, mas o topo não precisa ser exatamente aqui, né? Ainda pode ser jogado para cima e formar um pouco mais para cima, né? Pode. Não, acho que tudo pode acontecer, né? A premissa maior, antes de tudo isso que a gente está falando, assim como a gente falou ontem, para quem não acompanhou, isso tudo que a gente está vendo aqui no gráfico, ele é o rastro de um comportamento do ser humano, né? O comportamento do ser humano não é objetivo, né? Ele não é palpável a ponto da gente ter certeza do que vai acontecer. A gente mesmo, né? A gente planeja um monte de coisa e acaba não fazendo aquilo tudo, ou não fazendo exatamente como a gente gostaria. Então, isso aqui, na intencionalidade desse tipo de mercado, né? A gente consegue identificar um comportamento do preço, mas na verdade isso tudo aqui faz parte do comportamento humano que não tem como a gente mensurar com toda certeza. Então cabe a gente colocar probabilidades. Se a probabilidade do preço for subir, pode subir porque é um movimento totalmente aleatório, né? Então nesse caos todo dessa movimentação a gente consegue encontrar alguns padrões que fazem sentido dentro da análise técnica do gráfico, mas diante de um comportamento humano, diante de um mercado, né, que tem um contexto todo especial, todo diferenciado. E aí, nessa linha de raciocínio, você considera que a maior probabilidade nesse momento é a formação do topo ascendente do gráfico Sim. diário. E aí a questão isso já está em construção ou, como o Diego falou, essa pernada de alta ainda tem a viabilidade plena de continuar? O que tu considera como a maior probabilidade Nesse nesse cenário? A maior probabilidade eu vejo a construção desse topo, né? Legal. Então tu acha que já iniciou a construção desse topo aí, sim. né? Aí a gente pode ver pelo seguinte aqui, né? Existiu uma região, né, de resistência, de possível resistência, porém os touros conseguiram romper essa região, né? Porque se fosse uma região de resistência a ponto da gente não romper o preço, né, quer dizer que os ursos já conseguiriam atuar antes desse rompimento e possivelmente a gente já estava na construção desse topo. Porém, com essa força dos touros, eles conseguiram romper um pouco essa região, só que eles não tiveram continuidade para continuar. Né? Foi até agora, até o momento, um rompimento sem continuação. E diante dessa fragilidade dos touros em continuar essa movimentação, né, depois de uma pernada dessa, a gente já está aqui, 1, 2, 3, 5 dias, 5, 6 dias já nessa região. Então, tem tudo para formar um topo, né, aqui nesse ponto do gráfico, né, para ter continuar nesse rastreio dessa estrutura.
Então, o que que vai dizer para a gente que a gente vai continuar para cima? Depois de um topo, a gente precisa ver um fundo. A altura desse fundo vai dar muita informação para a gente se essa estrutura vai continuar com essa vontade que os touros estão aqui de continuar, né, atacando o preço. Isso tem até um pouco a ver, Daniel, com a pergunta aqui que o Murilo deixou. Ó. Ele tá perguntando se nesse rompimento aí de 21.480, se isso foi bom ou ruim para os touros, porque foi rompido e não continuou. Como é que tu considera aí essa pergunta do Murilo? Eu considero que foi bom para os touros ter rompido, né? Porque eles conseguiram eliminar muitas ordens, né, do nosso ponto de vista, assim, muitas ordens de venda que tinha nessa região, né? E os touros estão conseguindo segurar o preço ainda, estão mostrando uma certa vontade em segurar o preço, né? Esse contexto aqui, lógico que ele é único, né? E ele vem de uma movimentação muito forte dos ursos em levar o preço para baixo. Então, essa força que os touros tiveram em levar o preço para cima está condizente com a fraqueza dos ursos também, né? Então, os ursos, eles gastaram muita energia levando o preço para baixo, e em algum momento eles vão dar um descanso, né? E os touros vão assumir. Agora, realmente, a gente precisa de mais informação ainda do que só dizer que esse rompimento aqui vai com certeza levar o preço para cima. Ainda está numa formação ainda. O que seria interessante para os touros, com certeza, aqui, é fazer um fundo ascendente mais alto para dar continuidade. Agora, se eles conseguirem continuarem levando o preço para cima, da forma que aconteceu esse rompimento aqui, eu vou ficar de olho em nova fragilidade para a construção do topo ainda. Mas eu acredito que foi bom para os touros, sim. Legal. Eles quebraram a barreira aí, né? É o que eu vejo. Muito bom, Daniel. Muito bom, cara. Excelente explicação aí. Espero que a galera tenha aprendido aí bastante contigo. Achei muito legal a tua forma de visualizar aí. Bem concreto, assim, bem legal. Diego, contigo agora. A bola tá contigo. Vou fazer os comentários. Fantástico, Daniel, né? Eu já falei que eu sento ao lado da cadeira do Daniel e do Rafael Cordeiro. Né? A minha visão também é bem nessa linha aí, observando pivôs. Essa estrutura, para mim, é a mais importante de se entender, né? No gráfico. Com essa estrutura, você pode operar qualquer mercado, entendendo esse contexto, entendendo isso, você consegue navegar qualquer coisa que tenha gráfico. Até a sua vida, se você colocar num gráfico, você vai conseguir ver os altos e baixos ali. E aí, através disso, eu vou desenvolver meu próprio olhar ali, né? A minha forma de entender, de trazer o que eu não consigo ver, o que eu tenho dificuldade ainda, de meio que mapear isso. Então, eu vou tentar mostrar aqui, tentar explicar uma coisa que eu estou desenvolvendo ainda, né? Então, pode haver falhas, pode ser coisas concretas e coisas que não são muito concretas ainda, mas estou buscando esse desenvolvimento. Até então tem dado certo assim nas minhas operações, né? Tem dado uma boa vista para acompanhar o preço. Vou abrir meu gráfico aqui. Chegou aí? Lembrando que nada que a gente está falando aqui é conselho de investimento, é sinal de trade, nada disso, né? É só uma troca de ideias aqui, no sentido mais educativo mesmo, um brainstorming de análise técnica, né? Como eu falei, né? Rede neural, nós estamos desenvolvendo, aprendendo e doando o que a gente já sabe para receber também do mercado todo, de todo mundo que participa, né, e crescer junto. Chegou aí o gráfico? Ainda não. Peraí. Quanto mais a gente trocar a ideia disso, né, mais a gente amplia nossos próprios horizontes, né, e se a gente só consegue explicar alguma coisa para alguém quando a gente entende de verdade, né.
Isso é muito legal, né? Uma das melhores formas de aprender é ensinando, né? Verdade. Agora foi? Agora sim, Diego, estamos aí contigo no gráfico. Então, o Daniel explicou muito bem sobre os pivôs, né? Sobre aquela leitura, né? E a partir daquela leitura, do entendimento do que está se formando, né? Da estrutura, da tendência, aí eu vou analisar o momento atual, o que está acontecendo no momento atual, né? Eu vou buscar aqui onde está o preço. E aí, o que eu queria ver como esse fractal acontece, né? Eu queria ter isso no gráfico para eu poder olhar, para não... Porque a análise ela é constante, né? O mercado ele vai se movimentando, então a cada rompimento de fundo, a cada estrutura que é quebrada, é como se tivesse um reset e tem que começar de novo. Então a análise ela acaba sendo constante. E aí eu comecei a estudar, buscar formas de entender esse fractal melhor e conseguir ver ele, né? Trazer ele para a realidade. Então eu comecei a desmembrar os candles. Aí eu pego aqui o candle atual do mensal, pego um retângulo aqui, ó. Quero saber o que está acontecendo dentro do candle, né?